Vamos analisar essa imagem para relembrarmos algumas questões importantes. Então, no decorrer da gravidez, o útero vai se distendendo, né? O feto ele vai crescendo, tá vendo aqui as marquinhas do feto, aqui a perninha, o contorno do polo cefálico, né? A pelve, a bacia, a pelve falsa, né? Com a função de sustentação, e a pelve verdadeira, né? Com a função de passagem, né? Trajeto verdadeiro. Então, esse feto ele fica lá todo encolhidinho, o útero vai se distendendo no decorrer da gestação. Então, aqui nós temos essa estrutura aqui, né, que na imagem está aqui em alaranjado, que é a musculatura uterina, né, a camada mais externa, o miométrio, a camada mais interna, o endométrio. Lá dentro, o feto ele permanece, né, durante toda a gestação e ele é nutrido e oxigenado pelo sangue que chega para ele aqui através do cordão umbilical. Então, o cordão umbilical está conectado no feto e na placenta. A placenta seria toda essa estrutura que está aderida aqui à parede do útero. A gente chama de decídua, certo? Então, ela fica aqui aderida. E aqui na placenta, o sangue que corre na placenta é sangue fetal, certo? A placenta ela é um anexo fetal. Então, todo o sangue aqui é das veias e das artérias, né? Que vão conduzir esse sangue para o feto através da veia umbilical e esse sangue ele retorna com as escórias fetais através de duas artérias umbilicais, certo? Então, a placenta fica aderida à parede do útero. E o feto ele vai ser nutrido e oxigenado através das trocas que vão ocorrer nos espaços intercelulares entre a circulação materna e a circulação fetal aqui da placenta. Então, todo o sangue da placenta é do feto. Recebe o oxigênio e o nutriente da mãe aqui por trocas celulares, mas sem que haja contato do sangue fetal com o sangue da mãe. Esse sangue, eles não se misturam durante a gestação. Ok? Então, ele fica lá. Nesse espaço aqui que eu vou estar marcando aqui, esse espaço aqui ele é preenchido pelo líquido, né? Por líquido amniótico. Nós temos aqui a membrana amniótica que forma uma bolsa, né? Externamente ela é coriônica, internamente ela é amniótica. Então a membrana coroamniótica, vou destacar aqui em amarelo, certo? Ela recobre o bebê durante toda a gestação e ela que retém o líquido amniótico. Essa membrana coroamniótica é que a gente chama de bolsa ou bolsa das águas, que retém o líquido amniótico aí no decorrer da gestação. Aqui que eu vou marcar de verdinho aqui, vocês estão vendo uma substância ou uma estrutura que fecha o colo do útero, chamada de tampão mucoso. Esse tampão mucoso ele tem a função durante a gravidez de fechar, de obstruir o colo uterino. Serve como uma barreira de proteção, né, impede que substâncias, que micro-organismos, né, adentrem pelo colo uterino, levando infecção, né, para o feto e anexos fetais, para a membrana coroamniótica, para o líquido amniótico, certo? Então, durante toda a gravidez, esse tampão mucoso vai ficar aí, ele só vai ser liberado já próximo, né, do parto. Vamos falar mais adiante sobre ele. E aqui, vou marcar novamente de vermelho, nós temos o colo. O colo aqui, ele tá um colo grosso, um colo fechado, tá certo? Aqui no meio, né, temos o tampão mucoso, então a gente fala que aqui esse colo ele está fechado. Aqui o canal vaginal, né, sua comunicação com o meio externo. Aqui a bexiga, certo? Aqui o reto e ânus. Sínfise púbica aqui adiante, osso sacral, cóccix aqui na extremidade, ok? Então, partindo, né, desses, né, e reforçando aqui a importância da musculatura uterina, nós vamos falar da força motora, ou seja, a contração.
né? Essas contrações elas são importantes porque elas têm a função de expulsar o feto e seus anexos. Antes de falarmos de todas as suas funções, vamos pontuar que essas contrações uterinas elas obedecem ao que a gente chama de triplo gradiente descendente. O que é isso? Significa que essas contrações elas têm 3 características. Essas características, né, quando a gente fala de descendente, né, vem de cima para baixo e elas são gradativas. Então, essas contrações elas são mais intensas no fundo do útero do que na parte de baixo, ok? Então, mais intensas no fundo uterino do que embaixo. Elas são mais duradouras no fundo do útero. Olha aqui a setinha grande, mais intensa e maior duração no fundo do útero do que embaixo. E também a terceira característica desse triplo gradiente é que elas se propagam de cima para baixo. Então, a contração ela começa aqui no fundo do útero e ela vai se propagando para baixo do útero, né? Porque o objetivo não é expulsar o feto, então ela tem que vir de cima para baixo. Então, são essas as 3 características principais. Mais intensas no fundo do útero, mais duradouras no fundo do útero e elas propagam de cima para baixo. As contrações de trabalho de parto, elas se iniciam fracas, irregulares e indolores e vão progredindo gradativamente em ritmo, intensidade e em frequência no decorrer do trabalho de parto. As funções básicas, né, da contratilidade uterina, as funções principais são, primeiro, dilatar o colo do útero. Na gestação, o colo ele fica fechado. Para que o parto aconteça, o colo ele tem que dilatar 10 centímetros. Então, à medida que as contrações vão avançando, elas vão causando a dilatação, ou seja, a abertura desse colo do útero. Outra função é obrigar o feto a descer. Com as características das contrações serem mais intensas no fundo do útero, mais duradouras no fundo do útero e propagarem de cima para baixo, essas características, elas empurram o feto para baixo. Então, vão obrigar o feto a descer, vão expulsar o feto e os anexos também. Quais são os anexos mesmo? Placenta, cordão umbilical, líquido amniótico, membrana coroamniótica, tudo que se desenvolveu lá na cavidade uterina juntamente com o feto. Depois do parto, as contrações elas continuam sendo importantes para fazer a hemóstase ou a hemostasia. A hemostasia é a interrupção do sangramento, ok? Vamos estudar mais adiante, né, sobre essa hemostasia, certo? Então, aqui, as contrações elas vão empurrando o feto para baixo e à medida que elas vão se intensificando, elas vão causando um encurtamento das fibras musculares. Então, a contração empurra o feto para baixo. À medida que o feto desce, essas fibras elas vão ficando mais curtas, vão encolhendo, vão se encurtando. E isso vai proporcionar, né, a dilatação, ou seja, a abertura do colo. O colo do útero ele vai sendo puxado contra a cabeça do bebê. Então, a cada nova contração, à medida que o trabalho de parto vai evoluindo, esse colo que antes estava fechado, ele vai se abrir em função desta contratilidade uterina. E durante a avaliação, nós podemos medir essa contratilidade através daquilo que a gente chama de dinâmica uterina. Qual que é a técnica de avaliação da dinâmica uterina? DU é a sigla de dinâmica uterina. Então, o profissional ele deve posicionar a mão no fundo do útero. Onde que é o fundo? É aqui onde as contrações são mais intensas, mais duradouras e onde elas se propagam. Então, o profissional vai posicionar a sua mão no fundo do útero e durante 10 minutos nós vamos contar quantas contrações, ou seja, a frequência dessas contrações e a duração de cada uma delas. Então, durante 10 minutos eu devo permanecer com a minha mão no fundo do útero e avaliar
quando uma contração se iniciar, eu vou perceber o enrijecimento do abdômen, né? Esse abdômen que antes estava normotenso vai começar a ficar mais enrijecido. Então, eu devo contar durante quantos segundos ele vai permanecer endurecido, né? Isso vai ser a duração de cada contração. Permaneço com a minha mão durante 10 minutos lá no fundo uterino, e aí eu vou contar quantas contrações aconteceram, né, nesse tempo de 10 minutos e a duração de cada uma delas. Aí depois eu vou registrar, né, a dinâmica uterina, né, DU igual. Por exemplo, se em 10 minutos ocorreram 2 contrações, a duração média delas foi, por exemplo, ali de 40 segundos cada uma. Então, eu vou ter 2 contrações de 40 segundos. O símbolo matemático de segundos, né? Esses 2 tracinhos, em 10 minutos. 10 minutos é um tempo padrão de avaliação da dinâmica uterina. Então, sempre que se for avaliar essa dinâmica, nós vamos avaliar durante 10 minutos, a quantidade de contrações, ou seja, a sua frequência e a duração média dessas contrações. Isso é avaliação dinâmica uterina. Ao avaliarmos as contrações, elas têm algumas características que vão indicar se aquela mulher ela está em trabalho de parto verdadeiro ou se ainda são contrações de um falso trabalho de parto, ou seja, essas contrações ainda não estão causando a dilatação do colo necessária para o nascimento. Então, vamos fazer um comparativo aqui. As contrações do trabalho de parto verdadeiro, elas resultam em dilatação e apagamento do colo. Vamos ver adiante o que é apagamento também. E as do falso trabalho de parto, elas não causam dilatação e nem apagamento do colo. Do trabalho de parto verdadeiro, ocorre com intervalos regulares. No falso trabalho de parto, esses intervalos são irregulares. É aquela contração que a gente já falou dela, que são as contrações de Braxton Hicks. Elas são esporádicas, né? Podem acontecer algumas vezes ao dia, ou mesmo que elas ocorram com maior frequência, elas são fraquinhas, né? E não tem uma regularidade. Essa é a palavra, né, que identifica se ela é regular ou irregular. No trabalho de parto verdadeiro, o intervalo dessas contrações ele vai diminuindo, né? Ela começa espaçada, depois começa a vir a cada meia hora, depois a cada 20 minutos e assim sucessivamente, até que ela fique, né, pelo menos a cada 10 minutos. No intervalo e no falso trabalho de parto, esse intervalo ele permanece o mesmo, ele vai aumentando. Outra característica é que no trabalho de parto verdadeiro, a frequência, a duração e a intensidade, elas vão aumentando gradativamente. No falso trabalho de parto, isso diminui, né? Essa intensidade diminui ou permanece sempre a mesma. No trabalho de parto verdadeiro, a localização da dor, né, durante a contração é na região dorsal e na região do abdômen. Certo? Ela sente aquela dor nas costas, né? Na região do dorso. Já no falso trabalho de parto, a dor é mais na região inferior do abdômen, da virilha, aquela dorzinha no pé da barriga que elas referem, certo? No trabalho de parto verdadeiro, essas contrações elas são intensificadas pela deambulação. Já no falso trabalho de parto, não afeta, né? Se ela deambula, essa contração ela não aumenta. Pode até melhorar ou aliviar com o repouso. No trabalho de parto verdadeiro, as contrações elas não cessam facilmente com medicações. Já no falso trabalho de parto, um Buscopan, por exemplo, já vai aliviar essas contrações. No trabalho de parto verdadeiro, isso não acontece, tá? As contrações elas permanecem. Agora, atenção! Contração é a atividade da musculatura uterina e que geralmente vem acompanhada de dor. Contudo, a percepção de dor entre as mulheres ela é um pouco diferente. Algumas mulheres elas sentem contrações fortes
e um limiar de dor, né, uma expressão de dor menor. Outras mulheres com contrações fraquinhas, elas costumam expressar, né, sensação de dor talvez um pouco maior do que realmente uma outra mulher poderia manifestar com a mesma quantidade, intensidade, duração de contrações. Certo? Então, as contrações elas têm que ser progressivas até que elas causem a dilatação do colo. E aqui nós vamos acrescentar alguns eventos ou alguns elementos que são preparatórios ou que indicam que o parto está se aproximando. Um deles é o que a gente chama de insinuação ou alívio, que é o início do encaixe da cabeça do feto na pelve. É quando a mulher fala, né, quando a mulher refere que a barriga baixou, que o útero desceu. Isso aí pode acontecer até umas 2 semanas antes do parto na mulher primípara, né, que está grávida pela primeira vez, e durante o trabalho de parto na multípara. Parece meio estranho, né? Na que está grávida pela primeira vez, acontece 2 semanas antes. E na multípara, né, só durante o trabalho de parto. Por quê? Porque a primípara, ela tem tanto a musculatura abdominal como a musculatura uterina mais fortalecida, né? Sofreu menos distensão no decorrer da vida. Então, ainda, né, até 2 semanas antes do parto, essa musculatura, por ser mais fortalecida, ela já consegue começar a empurrar o feto para baixo, mesmo sem as contrações verdadeiras do trabalho de parto. Já na multípara, como essa musculatura ela já sofreu distensões prévias, tanto abdominal quanto a musculatura uterina, então ela tem menor capacidade de empurrar o feto para a pelve antes que comece o trabalho de parto verdadeiro, ou seja, isso não acontece antes das metrocístoles. Então a barriga só vai descer, a barriga só vai baixar mais próximo do parto mesmo, o trabalho de parto. Diferente da primípara, que a barriga desce, né, a barriga baixa um pouquinho, um tempinho antes do parto, podendo ser até 2 semanas. Outra característica, né, que é consequência dessa insinuação é a melhora da respiração. O diafragma ele vai ser, né, liberado, haverá mais espaço para a distensibilidade pulmonar. Com isso, com a descida do feto, vai aumentar a lordose e as cãibras na mulher. Né? Ela costuma começa a mudar um pouco a marcha, começa a sentir, né, mais dor nas costas, surgimento de cãibras. E outra consequência dessa insinuação é o aumento da frequência urinária, porque a bexiga ela vai estar mais comprimida, né, pelo peso do útero. Outra característica são que as secreções vaginais elas podem aumentar por conta das alterações hormonais do início do trabalho de parto. Aquele tampão mucoso que eu mostrei lá para vocês, ele vai ser liberado do colo, né? E durante essa liberação pode ter um pequeno sangramento. O colo também ele vai se tornar mais amolecido e move para uma posição anterior, né? Ele fica mais centralizado lá dentro do canal vaginal. As membranas coroamnióticas, elas podem romper espontaneamente, mas não quer dizer que em todas as gestações vai haver a ruptura dessas membranas antes do parto. Em algumas situações, elas só vão se romper no momento do parto ou até mesmo posteriormente, né? O bebê nasce ainda dentro da bolsa das águas. A gente denomina isso de parto empelicado. Outro evento preparatório, né, que indica que está próximo ao trabalho de parto é a dor lombar, né, dor nas costas, as contrações, elas vão iniciando e podem haver também alterações gastrointestinais, né, a mais comum delas é a constipação intestinal. Aqui eu coloquei algumas imagens do tampão mucoso, né, e algumas dicas aqui. Então, a perda do tampão mucoso ainda não é trabalho de parto, né? Ele pode ser liberado até 3, 5 dias antes do parto. É uma substância gelatinosa, né? Se assemelha a um catarro. Pode ser esbranquiçado ou pode ter presença de sangue, alguns raios de sangue. O tampão em si ou pedaços dele podem sair por dias ou até semanas antes do trabalho de parto, né? Como eu já tinha dito aqui no primeiro tópico. Ele sai
O tampão mucoso ele sai e a mulher não sente. Por isso, muitas vezes ela só vai perceber quando vai no banheiro, quando ela vai, né, usar o papel higiênico, ou fica uma mancha na calcinha. Então, ele não é doloroso, não é algo que a mulher consiga perceber. Em alguns casos, eles vai saindo aos poucos e a mulher realmente nem percebe. Como a gente já disse antes, né, a função dele é criar uma barreira na entrada do útero, ele protege de agentes infecciosos, mas o fato da mulher perder o tampão mucoso não quer dizer que isso em si vai aumentar o risco de infecção, não. Porque o tampão ele é uma barreira adicional, né? Antes do tampão tem a membrana coroamniótica também, que antes dela se romper, ela mantém a integridade, ela mantém a proteção, né, do útero, do feto e do líquido amniótico. Né? Então, a perda do tampão mucoso é um sinal de que o porco começa a se preparar já para o parto, né? Para o parto e até algumas semanas antes, né, do trabalho de parto, como eu disse, ele pode se romper, pode, né, ser eliminado. Então, novos sintomas eles vão aparecer na medida que a data provável do parto vai se aproximando, né? Então, a perda do tampão mucoso é uma dessas características. Então, ele pode ser aqui, assim, parecendo um catarro, ou pode vir, né, com raiozinhos de sangue.